O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, nós estamos iniciando nesse momento mais um episódio de empreendedorismo com princípios. E hoje eu tenho uma honra de receber aqui uma pessoa mais que especial, um amigo, o pastor Humberto Paz, da Igreja Love, aqui da cidade de Ipatinga. Pastor, isso aí, Ricardo, olha só. Que ótimo, vou até pedir para repetir isso aqui, que eu já ia direto para o pastor, e palmas aqui, né? Eita, Aí, glória. ó. Ele fez dessa vez aí, que eu sempre peço ele as palmas. Hoje eu já estava passando batida aqui, né? Eu falei, não, deixa eu colocar. Ricardo, ele sempre aparece também no podcast, vamos chamá-lo no final aqui. Pastor Humberto, seja muito bem-vindo aqui no podcast Empreendedorismo com Princípios. E hoje nós vamos falar também com a temática fé e empreendedorismo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ering. É bom demais estar aqui, né? Um privilégio. Se o irmão disse aqui para mim que é uma honra, né? Eu digo para você que também é uma honra para mim estar aqui nesse momento, né? Poder ter essa experiência, né? Essa conversa, né? E a gente espera que a gente possa contribuir de alguma maneira, né, com as pessoas que vão ouvir esse podcast, as pessoas que vão ver de alguma maneira aquilo que vai acontecer aqui nessa noite, né, que elas possam ser impactadas, né, com aquilo que a gente falar, né, que possa ser algo para trazer a elas uma fé realmente, né, para que elas consigam vencer as barreiras e empreender com sucesso, né, é o nosso desejo. Eu tenho a convicção que vai ser um conteúdo rico para quem nos escuta. Eu quero deixar aqui de antemão essa afirmação. O pastor Humberto é casado com uma amiga, Maione, a esposa do pastor Humberto, e eu o conheço há alguns anos. Já contei para ele que nós temos aí um amigo em comum, que é Daniel, e ele falava de você. Eu falei, quem que é o pastor Humberto? E depois começamos a escutar mais. E eu fui e sou ainda um frequentador do culto na igreja dele. Eu congrego em outra denominação, da cidade vizinha, Coronel Fabriciano, mas sempre escutava. Acho que eu fui lá muitos anos, sem você saber que eu ia. Isso porque é sempre uma palavra edificante, nesse sentido mesmo, na fé, um trabalho muito sério. E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite, pastor. Primeiro ponto aqui que eu queria trazer, você não é da cidade aqui de Ipatinga, você veio para cá para atuar como pastor. Como que foi essa transição aí? Legal. Eu sou natural da cidade de Nova Friburgo, né, região serrana do Rio de Janeiro. Tem gente que fala assim, então o senhor é carioca da gema, pastor? Não sou da gema, não. A gente chama lá no Rio de carioca da clara. Mas, na verdade, a gente... Perdão. Quem nasce no interior do Rio é fluminense, né? Então, eu sou fluminense, embora seja flamenguista. Tem um paradoxo aí. Tem esse paradoxo aí, né? Mas eu vim para cá com 18 anos. Eu entendi que eu era um homem chamado para o ministério pastoral, né? E dentro da denominação batista, a maneira de se tornar um pastor é através de cursar um seminário, né? E eu tinha um tio, né, que pastoreou uma igreja aqui na nossa cidade, inclusive uma igreja muito tradicional aqui na cidade, que é a Igreja Batista Central, ali próximo à rodoviária. Ele foi pastor daquela igreja por 14 anos, né? E quando eu disse a ele da minha vocação, do meu chamado, ele então faz um convite para que eu pudesse deixar o interior do Rio e vir para cá, para Ipatinga, né? E estudar aqui, porque aqui a denominação
tem um seminário até hoje, é um bom seminário teológico, e ele era um dos professores desse seminário, né? Então ele me convidou para cá e disse, né, que aqui ele poderia me ajudar e me mentorear de uma maneira mais precisa, né, já que eu tinha, né, o colocado como um grande mentor. Ele me inspirou muito. Infelizmente ele veio a falecer de Covid agora no ano de 2022, né? Foi um homem que marcou muito a minha vida, né? Foi o meu primeiro discipulador, meu primeiro mentor, né? E foi nele que eu me inspirei para chegar no ministério pastoral. Vim para cá, comecei a estudar, congregar na Igreja Batista Central, e aqui eu me casei, né? Nesse processo eu conheci Maione, né, que estudou com você, fez curso de enfermagem. Na verdade, ela foi contemporânea, né? Contemporânea, nós estudamos na mesma época na faculdade. Você fez Fisioterapia, né? E ela enfermagem, né? E nós nos conhecemos na igreja, né, e nos casamos, né? Ou seja, frutos aí da vinda. Olha só, pastor, alguns pontos interessantes que eu gosto de levantar nessa temática de hoje, fé e empreendedorismo. A primeira coisa é que a maturidade não significa você ter uma idade avançada. Tem muitas pessoas que têm uma idade além dos 18 anos, 40 anos, e não é maduro. Uhum. E para o novo, você tem que se desprender. Provavelmente passou um sentimento de medo, né, de você largar um certo comodismo com 18 anos. Sair de uma cidade, tem uma cultura instaurada na sua vida naquele momento, mas você teve uma visão. Empreendedorismo se trata de visão. Para hoje, nós estamos contando a sua história. Uhum. Né? Então, a gente tem primeiro ponto. Eu saio da minha cidade e vou para uma terra desconhecida. Outro ponto, você tem uma visão, tem um chamado futuro, tudo a ver com uma estrutura de um negócio. E um ponto interessante quando você cita a palavra mentor. O mentor é alguém que você se inspira, ele já chegou aonde você quer estar e você tem alguém, as pessoas ajudando. Isso é importantíssimo para você chegar no próximo nível. Porque geralmente vão ver o seu resultado, mas não conhecem a história. E é isso que nós estamos falando também. 18 anos, seminário. E como que foi essa trajetória primeiro ali? Você chega estudando e para se constituir como pastor e assumir uma igreja, como que foi essa história, a sua idade, desse início para a primeira experiência, para o primeiro desafio? O processo é o seguinte, né? Dentro da denominação batista, né? Que foi o que eu vivi, né? A gente tem que chegar à conclusão do curso, né, como se fosse realmente algo bem parecido, né, com a carreira profissional, né? Que você tem que ser graduado em determinado assunto, né? E eu me tornei um graduado, né, em teologia. Logo em seguida a isso, aliás, antes de finalizar, bem no finalzinho do curso, eu já passei por um processo que nós chamamos dentro da denominação de concílio, né, que é uma prova oral de tudo aquilo que eu tinha aprendido nos 4 anos. Passei nessa prova e, consequentemente, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral no ano de 2005, né? E em 2006, eu então assumo a Igreja Batista do Bela Vista, né? Do bairro Bela Vista, aqui em Patinga, né? Com 22 anos, 22. eu assumo o Ministério Pastoral de uma igreja e ainda estava solteiro. Ainda não tinha me casado. Eles foram meio loucos de me consagrar. Mas eles entendiam que Deus estava conduzindo minha vida, tenho certeza, né? Por isso que a coisa aconteceu. Só Deus conhece o futuro. Verdade. Já sabia de todo o resultado. Agora, pastor, 22 anos, primeiramente, algumas pessoas, isso acontece, não é um julgamento, pode olhar e falar, mas esse menino assumir tamanha responsabilidade, qual experiência que ele tem para
estar aqui. Como que você encontra nesse momento assim a igreja, né? É uma igreja que era grande, pequena, e quais foram ali as principais dificuldades, tanto internas, acho que é primeiro que nós devemos vencer é o nosso interior mesmo, e quanto dificuldades externas, como que você chega e encontra essa congregação, era congregação na época? Não, era igreja já, Igreja já. igreja organizada, né? Já vinha quantos anos então a igreja tinha já? Já tinha 9 anos a igreja. Mais um desafio, já estava então estabelecida. Primeiro, quando eu chego no seminário já com 18 anos, eu já sofro muito preconceito. Porque eu encontro lá muitas pessoas mais velhas, né? Mais experientes, né? Até mais experientes na fé, né? E a gente já sofre algum tipo de dificuldade já dentro do curso, né? Por conta disso, né? Eu era chamado de menino. Eu era o mais novo do seminário todo, para você ter uma ideia. Em outros lugares, na época, talvez num grande centro, numa capital, encontrasse alunos mais novos que eu que estivesse fazendo teologia. Mas aqui, né, no interior de Minas, em Ipatinga, as pessoas ainda tinham aquela ideia de que tinha que ter um pouco mais de experiência de vida, né? Então eu já tive dificuldade ali, né? E depois a Igreja Batista do Bela Vista, ela me convida a ser o pastor dela, né? Ela tinha aproximadamente uma frequência aí de 30 pessoas, né, aos domingos, né, que era o dia de grande lotação, né? Meio de semana eu cheguei a fazer culto para 3, para 2, né? Mas era uma igreja autossustentável, né? Tinham muitos ali ex-funcionários da Usiminas, aposentados, né? Então, pessoas que conseguiam contribuir financeiramente com a igreja e fazer com que ela conseguisse ser autossustentável, né? Mas foi um grande desafio iniciar, né? Porque a gente é colocado, né? E é eleito como presidente daquele povo. Mas você é presidente de um povo que, em sua grande maioria, tinham pessoas, e eram pessoas com 50, 60 anos, né? E você ali com 22 anos é colocado como presidente delas. É um grande desafio, né? A gente tem que primeiro conquistar para depois você assumir o seu papel de presidente mesmo, né? E eu tive muita graça de Deus sobre a minha vida que eu consegui, né, viver isso, né? Eu consegui conquistar o povo, ganhar pessoas, né? E, consequentemente, graças a Deus, com a minha índole, com o meu caráter, né? Com a minha seriedade, com a minha prioridade em zelar pelos valores morais, éticos de um pastor, né? Mesmo sendo muito novo, muito sério. Isso fez com que eu adquirisse a confiança dos mais velhos e conseguisse agregar muitos jovens, né? E aí as coisas foram se desenvolvendo dessa maneira. E importante nessa etapa da vida aí é que a liderança ela não é reivindicada. Quando você fala de conquistar ali, fala assim, eu não sou o presidente, né? Desse local, eu estou o presidente. E você conhecendo pessoas, você conhecendo as diferentes gerações que estavam ali, mas com o mesmo propósito, deixando sempre a visão muito clara, você conseguiu, então, fazer essa conquista. Agora, pastor, 30 pessoas que tinham nesse local, você conquistou, mas em algum momento, por 22 anos, você assumiu tamanha responsabilidade. Pensou em desistir daquele momento da igreja, do ministério, do chamado? Como que foi essa convicção aí na sua vida, ali? Rapaz, eu tô me lembrando aqui do meu primeiro culto, né? Se você me permitir contar. Fique à vontade. Eu me lembro que eu, saindo da minha casa, solteiro, né? Ia com a minha mamãe pro culto. Já é bem diferente, né? Porque geralmente o pastor chega com a esposa, com os filhos, aquele negócio todo, né? E eu chegando na igreja com a minha mamãe, andando ao meu lado. E, de repente,
Um vizinho da igreja, Eric, me para no meio do caminho e fala assim: é você que vai ser o pastor dessa igreja? Ele virou para mim, eu respondi a ele: sou eu sim, eu sou o pastor aqui agora. Ele me disse assim: olha lá, hein, você é muito moleque. Olha o que você vai fazer aí, hein? A recepção, né? Cuidado. Aí eu virei para ele e falei assim: não, mas eu já estou tomando cuidado, vai dar tudo certo. Aí eu acabei, né, e comecei meu trabalho. Esse mesmo senhor, 4 anos depois, ele voltou, né, depois de uma reforma que a gente fez na igreja. E a gente convidou toda a comunidade, né? Ele voltou e ele foi me dar os parabéns, né? Ele pegou na minha mão e falou assim: rapaz, você lembra que aquele dia, seu primeiro culto aqui, eu te falei aquele negócio? Eu quero aqui te dar os parabéns. Ele era presidente, ele era o presidente da Associação de Moradores do bairro Bela Vista, foi durante algum tempo, né? Pegou na minha mão, te dar os parabéns porque você foi extremamente responsável, você me surpreendeu. E é interessante isso, né? Como que as pessoas nos observam no dia a dia. Uhum. Os resultados positivos, e que bom que ele foi lá e honrou. Sim. Também fez esse reconhecimento. Eu penso, pastor, assim como Eliseu fez, você não pode ter plano B. Uhum. Porque, mediante aos obstáculos ali, você fez um avanço, tinha tudo para desistir. Primeira recepção, pensa bem o que você vai fazer, menino. Pois é. Até chegar essa fase do parabéns aí, tem muitos obstáculos e muitas vezes as pessoas pensam em desistir. Aí entra aquela famosa frase, né? Você conta a sua história ou vai contar a história de alguém. E nesse meio aí, você chega, você desenvolve um projeto e nós estamos caminhando aqui na sua história, mas depois decide avançar, decide mudar tudo positivamente, né? Assim, olha, isso aqui, eu cheguei, eu tenho um desafio, eu me estabeleci, as pessoas agora entendem o projeto, mas para essa nova etapa da vida, você já estava com 2 situações. Primeiro, provavelmente casado. Uhum. Já tinha conhecido a Maione ali. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi a benção. Maione que deveria vir aqui para falar, a responsável pelo sucesso está aqui, né? Verdade. O Senhor... Grande, segundo lugar. Primeiro Senhor, Jesus, depois ela. E ela ali, falou, podia ter vindo contar também a história aqui, mas nós contamos em outro momento também. Mas na situação que muitos estariam confortáveis pelo perfil que você tinha ali, de onde que surge esse mover? Eu falei, não, eu tenho que mudar. Encaixa muito em pessoas que estão, talvez nesse momento, estagnadas, porque surge o medo, surge a dúvida, esses sentimentos provavelmente passaram por você também. Como que surge essa mudança da igreja que era o nome eu esqueci, você falou? Igreja Batista do Bela Vista. Igreja Batista do Bela Vista para a Igreja Love. Como Isso que aí. é essa história toda aí? Rapaz, o negócio é grande. Mas o que acontece? Eu sempre sonhei, Eric. Sempre sonhei. E eu sempre acreditei que existia uma unção sobre a minha vida. Eu falo de mim, né? Eu acredito muito numa unção sobre a minha vida e um desejo que Deus tem, né? Que eu pastoreie multidões. E eu acredito firmemente nisso. E isso estava no meu coração. Desde quando eu entro para o seminário, começo a estudar, o primeiro objetivo era me tornar um pastor. Depois que eu me tornei um pastor, o grande objetivo era fazer com que a congregação que eu pastoreasse se tornasse uma grande igreja. Eu não tenho medo nenhum, nem dificuldade ao dizer que a igreja é um grande empreendimento. A única diferença do empreendimento chamado igreja por um empreendimento chamado empresa, né, é que a igreja ela trabalha para alcançar almas, vidas, gente, pessoas. Os nossos resultados são as pessoas, né? É a presença de pessoas. Um pastor ele não pode ficar acomodado ao ver espaços vazios dentro do seu templo.
né? Assim como um empresário, você que está me vendo, me ouvindo, você não pode ficar acomodado ao ver a sua loja vazia o dia inteiro, né? Ao ver o seu espaço vazio o tempo inteiro, né? Do mesmo jeito, no mesmo lugar. A gente não pode se acomodar com isso, né? Jesus nos chamou para viver coisas grandes. Eu costumo dizer lá na igreja, Eren, que o meu Deus é um Deus grandão. Tem até uma música uma música infantil que fala sobre isso, né? Mas o meu Deus é um Deus grandão. E como um Deus grandão que ele deseja que sejamos grandes. Então a gente precisa acreditar nisso. E eu sempre acreditei e sonhei com uma grande igreja, né? E mesmo eu olhando para aquelas 30 pessoas, eu trabalhava demais. E a primeira coisa que eu tive que fazer, eu não tinha carteira, eu não tinha carro, né? E eu estava num bairro em que as pessoas, apesar de ser um bairro pequeno, né? Mas as pessoas moravam no alto. É um bairro com bastante morro, né? E eu fui lá, comprei uma bicicletinha usada, né? E eu comecei a fazer minhas visitas, né, com aquela bicicletinha, sempre trabalhando. Tudo começou assim, né, fazendo estudo bíblico na casa das pessoas, ensinando a Bíblia. Tinha dia que eu ensinava em 3 lugares diferentes, subindo e descendo os morros do Bela Vista, né, no ano de 2006, 2007. Só que, Eric, eu não tinha ainda, né, uma estrutura. Eu entendo que nós temos uma unção, um chamado, assim como cada empresário, cada empreendedor tem, né? Ele recebe um chamado para aquela função. Deus derrama uma unção sobre a vida dele para ele executar aquilo, ele sabe fazer bem. Só que o que acontece? Nós somos um vaso para receber essa unção. E esse vaso, muitas vezes, ele contém rachaduras. E aí a gente vai desperdiçando a unção. O que eu aprendi é que o vaso nada mais é do que a estrutura. O vaso nada mais é do que a gestão. Então, eu precisava de me desenvolver dentro de uma estrutura, dentro de um método. E eu comecei a correr atrás de métodos. Eu comecei a adquirir conhecimento, né? Eu li livros, né? Eu viajei, né? Pedi à igreja para me ajudar, me abençoar, para que eu pudesse me deslocar, conhecer novos lugares, conhecer novos pastores. E aí eu fui me identificando com coisas novas, com igrejas grandes, e fui aplicando muita coisa que eu aprendia, né, nessas viagens, né, eu aplicava no ministério. E muitas coisas que eu apliquei deram certo, algumas não, né, mas muitas deram certo. Então, o grande pulo do gato tá nisso daí, né? Em você ter método, em você ter estrutura, né? E hoje eu digo para você que eu tô na fase da estrutura, da gestão no quesito estrutura, né? Porque a visão, o método eu já tenho, eu já sei como fazer, né? Deus já me ensinou o jeito de fazer igreja. O jeito de ganhar almas para ele, né? Eu já tenho essa estrutura, eu sei como fazer. Se hoje ele me convidar ou me convocar para ir para qualquer parte do Brasil, eu tenho certeza absoluta que eu consigo começar uma igreja do zero, né? Eu não vou tentar entrar numa outra igreja, até porque eu entendo que Deus me chamou para começar as coisas, né? E eu tenho um sonho ainda, né? Eu tenho um sonho. As pessoas talvez vão me ouvir nesse podcast, vão me ver, gente da igreja, eles já sabem, eu já falei de púlpito. Um dia eu vou voar. Eu vou preparar tudo aqui, deixar tudo certinho aqui, porque eu tenho um sonho, tenho um projeto de plantar uma igreja ainda, iniciando do zero, porque eu não tive essa honra, esse privilégio, né? E então hoje eu sei fazer, né? Mas eu tô na fase hoje, Ering, que eu preciso ser mais gestor. Funcionou até agora ter fé. Funcionou. Mas para eu ir além agora, eu preciso mais do que fé. Eu preciso empreender com inteligência, eu preciso gerir, eu preciso ser mais gestor daquilo que Deus colocou na minha mão. Pastor, eu vou tirar esse momento, porque quem está nos escutando aqui viu palavras
de empreendedorismo. Em toda situação, se a gente desligar aqui o nome e falar, escuta essa história. É a história de todo empreendedor. As dificuldades do início e a história, ela se confunde, elas vão para o mesmo ponto. Agora é interessante as pessoas visualizarem o que você fez. Primeiro ponto, nós vamos falar de resultados, mas nunca dispensar o processo. Uhum. O processo, ele nos forja. E eu passei aqui anotando, falei, meu Deus, tem uma aula aqui, deixa eu anotar para organizar. Esse processo, ele cria maturidade. Então, quando você manifesta e fala, olha, hoje eu consigo iniciar uma igreja do zero. A sua experiência é o famoso assim, se alguém que construiu um processo, que trabalhou um processo honesto, ético, moral, se ele, por alguma eventualidade, ele volta a ficar pobre, ele perde tudo, ele sabe como enriquecer. Uhum. Então, não podemos desprezar. E essa visualização do futuro, ela é interessante. As pessoas, elas desprezam isso. Eu não estou falando de positivismo. Uhum. Eu não estou falando. Mas nós temos que nos ver no futuro. Trazer à existência aquilo que não existe, porque serão ações necessárias para chegar até lá. E uma história que eu gosto de contar muito é que minha esposa falava isso comigo. Vai chegar um dia, em um momento onde que a gente morava de favor, dentro de um cômodo, literalmente, e eu iniciando o projeto Métodos Capacitação e ganhando R$ 500 por mês, morando de favor, com uma criança pequena, e falou assim, vai chegar um dia que eles vão te chamar para trabalhar e você vai ter que negar porque a empresa já vai estar grande. O dia chegou, eles me chamaram para trabalhar há 6, 7 anos atrás, uma oferta de 8 mil aproximadamente, e eu tive que negar. Uhum. Pelo projeto. E a gente deve ter, que você citou, que chama network. Quem lembra de você ter contato e estar em ambientes que conversam com o seu destino. Olha, se eu quero chegar, eu vou ter que ter esse contato. E para fechar, gostaria de manifestar que foi uma aula aqui, essa situação, que o empreendedor ele é inconformado. Uhum. Ele está numa situação que o impulsiona. Chega uma fase na vida do empreendedor, o pastor foi a última frase dele, o empreendedor é aquele camarada que idealiza, ele sonha, ele projeta, mas agora a fase que a gente tem que nos transformar em gestor para fazer a multiplicação, para ganhar o tempo, para saber delegar. Então entra o empreendedor e a necessidade do pastor citada em dedicar a fase da gestão. Nessa fase aí que você estava, essa transição, como que foi essa primeira ruptura? A decisão de falar, olha, nós não vamos ficar mais no Bela Vista e vamos para um outro local. O que foi o obstáculo? Aluguel, incerteza, já tinha a quantidade de membros. Como que aconteceu essa ruptura? Falar a palavra ruptura, essa mudança. Vamos colocar isso, como que foi? Rapaz, o que acontece? A gente conseguiu, né, ganhar pessoas, né, numa velocidade muito grande, num curto espaço de tempo. Né, todo mundo sabe, né, que a nossa igreja é uma igreja em célula. Né, então as células começaram a se multiplicar aceleradamente. A gente tem um outro evento que a gente chama de Encontro com Deus, né, que a gente começou a levar muita gente também para esse encontro. E, de repente, rapaz, eu me dei conta que o espaço não estava dando. Eu estava ficando com quase metade da igreja do lado de fora do templo, né? Nas ruas, espalhado nas ruas. Né? E a gente tentou a estratégia de fazer 2 cultos, né? Mas eu fazia 2 cultos, o primeiro ficava até tranquilo, né? Mas aí o segundo ficava do mesmo jeito. E tinha muita gente que ficava pro segundo culto, de tão apaixonado que estava com a igreja. E
a gente entendeu que a gente, além, né, de estar desconfortável no lugar onde a gente estava, nós entendemos que a gente era uma igreja não de bairro, mas a gente era uma igreja para alcançar a região. Nós não somos hoje, e eu continuo afirmando isso, nós não somos uma igreja para um bairro. Hoje nós estamos no Iguaçu, mas nós não somos uma igreja para o bairro Iguaçu simplesmente. A gente quer ser uma igreja que atende o Vale do Aço todo, né? E por toda a logística e a facilidade hoje de transporte que as pessoas têm, a gente acredita que a gente pode ter, né, e alcançar muitas pessoas na nossa região toda. E a gente tinha isso na nossa mente. Então a gente já tinha a questão do espaço, né? A gente já tinha idealizado um projeto, porém o projeto comportava somente 300 pessoas dentro da nave e a gente sempre sonhou com coisas muito maiores do que isso. Eu disse, gente, nós não vamos enfiar concreto de baixo aqui não para fazer 4, 5 andar para conseguir colocar 300 pessoas aqui. Vai ser dinheiro jogado fora. Então a gente entendeu naquele momento, né, que Deus estava nos levando para um lugar de fácil acesso às pessoas do Vale do Aço toda, né? No primeiro momento a gente foi para o Veneza 2, né? Depois nós viemos para o Iguaçu, né? E graças a Deus a gente tem atuado, né? E temos tido muito resultado depois dessa mudança, né? Deus tem sido muito gracioso conosco e a gente entende que Deus que nos moveu mesmo, mas a grande dificuldade para fazer essa mudança foi tirar das pessoas a mentalidade de que eles eram pequenos, né? A gente precisou de fazer uma transformação de mente, pedir a Deus para que transformasse a mente dessas pessoas. Isso foi um processo até que um pouco demorado, que eu precisei de lutar com a falta de estrutura durante um bom tempo, né? Até que eu conseguisse e eu tivesse a garantia de que eu não ia dar um tiro no pé com toda a igreja, né? No dia que eu disse assim, gente, nós vamos mudar, eu já visualizei o local, já temos o local, já temos a maneira como fazer, né? O que eu preciso é somente do aval de vocês, eu preciso que vocês estejam comigo nisso. Vambora, gente! E aí eles viraram para mim e disseram, pastor, nós estamos com o senhor, nós entendemos que é o tempo mesmo, né? Aí uma irmã daquelas antigas, né, mais velha, né, ela se levantou e falou assim, pastor, quando uma criança cresce, as roupas já não servem, a gente precisa comprar outras roupas. Pastor, a criança cresceu. Nós precisamos de uma outra roupa. E aquela palavra daquela irmã, para mim, foi a confirmação realmente de Deus, que era o momento da gente realmente arriscar, né, e sair daquele local, né, que a gente tinha começado, onde tudo tinha começado. Não foi eu quem começou, mas já tinha um certo estabelecimento, né, de uma igreja ali, e começar a viver esse novo, né, que Deus tinha para nós. História impactante. Eu tenho anotado aqui, o pessoal tem percebido, por quê? Cada tópico que você fala impacta positivamente também na minha vida. Como eu disse, as histórias se confundem. Uhum. Começando da irmã, essa irmã mais simples. Eu já tive um conflito certa vez comigo por não estar pastoreando uma igreja local. E todo propósito ele envolve vidas. Se você quer saber se você está dentro do seu propósito, tem que ter vidas envolvidas. Um rapaz da igreja chegou e falou assim comigo, pastor, você está no seu propósito, porque você viaja esse Brasil falando da palavra. Eu tenho uma palestra, o Poder da Decisão, e eu ministro em diversas faculdades, diversas escolas. E eu tive uma experiência certa vez com uma menina falou nessa Poder da Decisão. Hoje era o dia que eu iria desistir de tudo. Olha. E através dessa palestra, dessa mensagem, eu entendo que tudo talvez seria finalizar. Ela falou, eu decidi a continuar.
E quando você está à frente como líder, eu observei que você falou o seguinte, planejou, fez um planejamento, mas não parou, não se intimidou. Você vendeu a visão, eles compraram a visão, a cultura da igreja, o projeto. Muitos empreendedores, eles têm uma dificuldade de retenção, de continuidade, de apoio, porque eles não vendem a visão, falando dessa maneira direta para entender. Olha, eles não sabem onde que estão e onde querem chegar. Não sentem confiança porque não têm um planejamento. Para você ter um projeto de sucesso, você precisa de pessoas. E o que eu falo, pastor? Mudança de mentalidade. Se não houver uma transformação da mente, renovar a mente, não tem como avançar, porque você não consegue enxergar. Você vai ser levado para um lugar que está limitando a visão, para uma zona realmente de conforto. Então, todo empreendedor, toda pessoa, ela tem que ter a mudança de mentalidade para ir para o tão sonhado próximo nível. E nesse desafio hoje, você está com a igreja de centenas de pessoas, saiu lá de 30, de um culto de 2, de 3, para centenas. Qual que é a diferença? Qual que é o desafio agora para esse número de pessoas? Nos tornar milhares. Agora que descobriu, foi nos tornar milhares. Mas é isso, né? Eu sou e eu vou ser um eterno inconformado. Né? A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, né, para a gente não se conformar com este mundo. Né? O mundo ele quer nos pressionar a nos manter no lugar em que a gente está. Né? O cenário político, por exemplo, hoje, né, tem levado as pessoas a um lugar de falta de fé, de certeza das coisas que estão por vir, e muitos estão desanimados, muitos estão se sentindo incapazes de alcançar o próximo nível. Né? Mas você não pode se conformar com essa situação que você se encontra nela. Né? Eu poderia muito bem hoje, né, da maneira como a gente vive como igreja, né, eu poderia sim me acomodar, porque a igreja ela tem funcionado bem, né? Pessoas têm se achegado a Jesus, sem que eu faça mudanças, sem que eu implemente algo novo, né? Mas existe uma diferença entre crescimento natural e crescimento exponencial, né? E eu entendo que Deus tem para nós o crescimento exponencial. Né? Deus não quer que a gente cresça simplesmente naturalmente. Né? A gente vai ver o crescimento da igreja primitiva, foi um crescimento exponencial. Né? Pedro pregou e ganhou praticamente 3.000, uma pregação só. Depois ele pregou de novo, mais 5.000. Né? E, então, assim, eu vejo o crescimento da igreja como um crescimento exponencial. E eu vejo que Deus tem isso para todas as pessoas. Às vezes a gente se fecha, muitos se fecham dentro do entendimento de que isso não vai acontecer, isso não é para mim. Eu acho que o que é para mim é essa empresa aqui desse tamanho, do jeito que tá, né? Tá dando para eu pagar as contas. Como que eu já ouvi isso, Ering? Eu às vezes ouço, eu fico muito triste às vezes, né, com algumas pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu tô ganhando, não tô ganhando bem não, mas o que eu tô ganhando tá dando para pagar as contas, tá dando, tá bom. Não tá bom, irmão. Deus não quer que você só pague conta. Deus quer que você usufrua de tudo esse maravilhoso mundo que Ele criou, né? Dessas praias maravilhosas. Mineiro ama praia, né, pastor? A gente estava conversando até antes do podcast sobre isso, sobre quanto que a gente gosta de praia, né? Mineiro ama praia, né? Então Deus nos criou para a gente conhecer as mais lindas e maravilhosas praias, né? Você poder viajar, você ter um bom carro, uma boa casa. Deus te criou para isso. É da vontade de Deus que você tenha tudo isso. Mas a mentalidade pequena nos leva para um lugar que às vezes a gente acha que isso vai ser impossível para nós. Não é impossível. A Bíblia fala que não tem nada que é impossível para o nosso Deus.
Então, quando eu estou falando para você que agora qual que é o nosso grande desafio, o nosso grande desejo, é realmente nos tornar milhares. E eu estou acreditando muito que a nossa igreja está entrando numa fase em que nós estamos decolando rumo aos 1000, né? Rumo aos 1000 membros. A gente acredita nisso, confia nisso, né? Deus está me presenteando com novos insights, com novas ideias, né? Para que eu consiga executar, colocar as pessoas nos processos e assim a gente alcançar os resultados, né? Então, é esse o momento que a gente está hoje como igreja. Eu não estou conformado. Hoje a gente tem, graças a Deus, um ministério de louvor que funciona bem, né, com bons músicos. A gente tem um ministério Kids que funciona bem, né, com bons ministros, com um número interessante de crianças, né? A gente tem, a gente fez uma apresentação de Páscoa agora, foi a coisa mais linda, né? Muitas crianças, a gente devia ter mais de 50 crianças em cima no altar, né, exaltando a Jesus. Foi uma coisa linda, né? E eu podia olhar para aquilo, eu fiquei muito feliz, né? Como eu vi, né, no domingo de Páscoa, vi num outro domingo também atrás aí, a gente tendo que colocar cadeiras brancas, né? Porque as outras cadeiras são pretas, né? Tudo lá é preto, as cadeiras também são pretas. E a gente precisou de colocar algumas outras cadeiras brancas que a gente tem lá, né? E a gente fiquei muito feliz com aquilo, né? Eu vi que a igreja ficou pujante, feliz com aquilo. Mas eu não estou conformado, né? Eu sonho, né, com os milhares. Deus sempre colocou no meu coração sonhar com os milhares. E eu vou em busca. Tem aquela frase também que eles falam como sonhar grande gasta o mesmo tempo que sonhar pequeno, né? Então, tem que sonhar grande. E nesses sonhos, assim, que você vai construindo, que você vai idealizando, que você vai materializando o projeto. Eu tenho uma convicção, sempre eu digo, e também não tenho nenhum problema em falar isso. Como que eu trato a mensagem da cruz? Para mim, ela salva, tenho certeza que o Senhor é o nosso Salvador. Ela cura, ela liberta e nós somos essa igreja aonde estivermos. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A verdadeira prosperidade está nele. A paz está nele, né? Todos acham que prosperidade é única e exclusivamente dinheiro. Não. E todos foi uma força de expressão, né? E agora eu tenho uma convicção também. Os princípios de Jesus, ele te prospera. Os princípios de Jesus, ele prospera. Em qualquer área. Em qualquer área. É por isso que eu concordo plenamente que o Senhor, ele tem o melhor para nós. Olha, mas pode aparecer alguém, não, tem tal adversidade. Sim, tem. Mas ele tem o melhor para nós. Com certeza. É assim que nós cumprimos esse princípio também. Eu creio que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Eu tenho uma experiência com Deus e falo para os meus professores ou para alguns deles, né? Olha, eu estava orando e o Senhor me falou. Contei há pouco pro pastor sobre o curso que nós tivemos. Eu estava orando, o Espírito Santo de Deus me falou, cheguei lá, era o que eu já estive orando e falei com o Espírito Santo assim no empreendimento. E quem está nos escutando, você tem que orar diariamente, conversar com Deus. Falei, Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? Uma situação improvável no início do empreendimento, muita dívida, nem conta, muita dívida. E quando eu cheguei em casa, sentei no sofá, falei, Senhor, é contigo. Eu senti Deus falando comigo, agora que você me entregou, levanta, volta na empresa e aplica essa estratégia. O nosso WhatsApp travou no outro dia. Nós fechamos 3 turmas assim, de uma vez. A importância de você ter um relacionamento com o Senhor, de escutar a voz de Deus para o próximo passo. O nome da empresa veio de oração. Métodos, a arte de fazer as coisas corretamente. Hoje nós criamos um método Mente Sábia, baseado no empreendedorismo com princípios. Chama Método Mente Sábia, Empreendendo com Princípios.
uma direção de Deus. Outros projetos que estão surgindo e tanto outros que nós fizemos. A oração, a conversa com Deus, que conhece o teu futuro, como nós falamos, vai te colocar no próximo nível. Pastor, e a questão da fé? Quais são os pilares da fé? Tanto para você que está à frente e pregando a fé, quanto para quem nos escuta também. Como que é a sua experiência com a fé? A fé, né? Para mim, a fé, ela tem uma definição, né? E é bíblica, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é certeza, primeiro pilar, né? É certeza. Né? Certeza daquilo que você está esperando. Você está esperando algo, você está esperando uma outra entrada financeira, você está esperando sair da situação de saúde, talvez de enfermidade que você se encontra. Né? Fé é a certeza de que esse tempo que você está esperando, ele terá um fim. Então é a certeza das coisas que se esperam. Né? Ou seja, você espera algo muito bom acontecer com você. Vai acontecer um fim das coisas ruins, das dificuldades, das lutas. E o que é bom, você vai experimentar. Então, essa certeza precisa estar no nosso coração, de que a gente vai chegar nesse próximo nível, a gente vai dar esse próximo passo, de que a gente vai conquistar. Né? Então, e a fé está relacionada diretamente com a meta. Porque só faz meta quem crê. Né? Então você espera alcançar aquela meta. Né? Então a fé é a certeza de que você vai bater a meta. Né? Às vezes o empresário ele se acomoda muito, Eric, porque ele não coloca meta para ele mesmo. Eu tenho meta ministerial. Eu tenho meta como homem de Deus, como pastor, para a nossa igreja. Mas confesso para você que tive momentos que eu não tive. E os momentos que eu não tive meta foram os momentos que eu mais estive na bad, em baixa. Né? Então eu preciso de meta, de esperar algo maravilhoso. Acreditar que Deus me deu um sonho, uma visão. Né? A meta é isso. Né? Então, se você é empreendedor aqui, você tem que colocar metas para si mesmo, né? Às vezes você fica naquela mentalidade, eu saí da empresa, lá eu tinha que bater meta, tô cansado desse negócio, dessa pressão. Mas agora, irmão, a pressão mudou de lado, agora a pressão é em cima de você mesmo, e você tem que fazer, porque senão você vai ficar pequenininho, e daqui a pouco você não tá ganhando nem aquilo que você ganhava quando você era funcionário. Então, é muito sério isso, né? Então, esse é o primeiro pilar, né, da fé, né? A certeza das coisas que se esperam. E depois a prova das coisas que se não veem. Né? Ou seja, a convicção de que o que você não vê, o que você não vê, você verá. Nesse momento, talvez você não possa estar vendo com os seus olhos físicos, humanos, mas você tem que ver com os olhos da fé. Né? Eu gosto muito, Eric, de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Esse texto diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto é muito forte porque ele fala para mim que Jesus, que Deus já me abençoou. A palavra está no passado, o verbo está no passado. Ou seja, tem um reservatório de bênção para mim e para você nas regiões celestiais. O que eu tenho que fazer com isso, já que eu sei que existem? Eu tenho que ir lá. E eu tenho que acessar isso. E eu só vou acessar através da fé. Eu preciso confiar de que aquilo já está reservado para mim. Então eu creio, por exemplo, no meu entendimento, que os milhares já estão reservados para mim como pastor. Eles já existem. Eles já existem. Agora eu tenho que ir em busca deles. E eu vou trabalhar, arregaçar as mangas, eu vou ter planejamento. Como eu te disse, eu entendo que o próximo nível para eu chegar nesse lugar, e eu estudo a vida de muitos pastores, né? E eu vejo que todos eles que chegaram nesse lugar tiveram muita gestão,
foram muito inspirados por Deus e estudaram muito Não desprezaram o conhecimento. para conseguir chegar nessa questão de fazer uma boa gestão, né? E nessa parte também, onde que nós estamos citando a fé, muitos desprezam o conhecimento, né? Eu tenho fé, Deus tem mostrado a visão, tem dado a direção, mas não estudam, não se preparam para estar nesse próximo nível. Esse próximo nível exige organização de processos diferente. Uhum. Ele vai ter que olhar as finanças, ele vai ter que olhar as pessoas, a gestão das pessoas, ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que mostrar, vender a visão, ele vai ter que relacionar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. A fé, pastor, eu escutei uma direção que ela não é emoção. As pessoas também confundem com isso. Não estou emocionado, isso não é fé. Eu tenho que esperar sentir, né? As pessoas acham isso, né? Eu tenho que sentir algo para ter fé. Para ter fé, ela é posicionamento. Belíssima palavra. Então, o que é posicionamento? O que cabe a mim fazer, já que existe, eu vou fazer. Em casa tem um sonho. Vamos para a Disney? Acho que é o sonho das crianças, né? E eu vivi uma experiência recente nesse sentido. Para ir para a Disney, tem um pré-requisito primeiro, até antes de dinheiro, né? Sonho. Você tem o sonho. Sonhado visto americano. E aí você vai idealizar, falando, poxa, para ir para a Disney, se você tiver o dinheiro já, você não vai, porque tem que ter o visto. Vamos então fazer essa condição do visto. Vamos nos posicionar. Falei o dinheiro, pai, não. O dinheiro vai ser a consequência, vai ser a outra etapa do posicionamento. Tivemos a felicidade de conseguir para estarmos aí projetando esse sonho e visualizam. Então, quando chega aquele momento do café que a gente tem em casa, os meninos sentam no almoço, eles já começam a idealizar. Olha, quando nós chegarmos lá, falei, peraí, nós vencemos a primeira etapa, mas já há um ideal, já há uma posição para viver esse novo milagre. E assim como na empresa, você quer construir uma casa, você quer construir um negócio, olha, para construir uma casa, o que você precisa? Sim, o dinheiro, se você tem um lote, mas hoje você precisa de um projeto. Tem que ser aprovado. Então, você vai se colocando na posição do milagre, você vai vivendo, olha, as coisas que já existem estão liberadas, vai ter um tempo de espera ali, mas vai chegar e você vai estar preparado para tal. Eu cito muito também, dentro dessa história, a história de Abraão, né, o pai da fé. Quando fala assim, acho que a primeira parte, da primeira parte da nossa história, ela condiz contigo, né? Sai da tua terra, né? Da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Mostrou Ipatinga, né? Farei de ti uma grande nação. Há uma promessa sobre, na época, Abrão, né? Chama Abraão aí. Ou seja, na nossa vida também é assim. Há um momento, olha, sai da terra, desvincula de algumas coisas, sai da parentela, sai dessa fase que você está, mas olha, parece que eu já passei do ponto, nada acontece fora do tempo de Deus, há um tempo certo para tudo. A gente tem que estar nessa posição de receber esse milagre, de viver pela fé. Vai para uma terra que eu te mostrarei, se trata de futuro, ele não viu ainda, e a gente sai nessa. Crendo na visão, a gente tem uma visão dos milhares. Sim. A gente vai retomar um podcast aqui para contar, falar, olha, amém. Você lembra daquele dia? Marca o dia, o horário, da visão dos milhares. A gente vai trazer aqui o pastor Humberto muito amém. Em breve. Glória a Deus. Falou, olha, para deixar registrado de Fluminense, como que chama lá da cidade, lá, Fluminense. Eu lembrei de Fluminense. Nova Friburgo. Nova Friburgo. Isso. Para Ipatinga, para iniciar, olha, nada impediu, não foi a distância, não foi a mudança, não foi a idade, não foi uma igreja estabelecida, mas foi a visão, a fé. Buscando o conhecimento, e hoje nós estamos contando a história e preparando para o próximo passo, que são os milhares. Pastor, olha só, se permitir, eu gostaria de escutar algo relacionado ao seu testemunho. Eu falo que para empreender, você precisa entender de pessoas.
Eu falo e tenho convicção. A primeira pessoa que deve entender é você mesmo. Você deve estar bem com você, entender dos seus sentimentos, que muitas vezes você vai manifestar aquilo que está do seu interior. Lembramos da passagem lá de Gideão. Ele fala, ai, Senhor, eu sou o menor, eu não posso. Há um conflito interno ali. A gente olha para Jonas, um outro conflito interno. Você olha para Elias, depois de uma grande vitória, um outro conflito interno também. E deve-se entender de pessoas, e a primeira pessoa a entender é nós mesmos. E uma coisa que eu defendo chama-se perdão. A pessoa tem que estar bem com o próximo também. E perdão é uma atitude, né? Ela fala, olha, eu É o mesmo caso da fé, né? É o mesmo caso da fé, é um posicionamento, né? Sentimento. E a gente sempre fala sobre isso. Um ponto importante é a família, né? E no seu testemunho, eu penso que você venceu isso. Para contar, olha, quem está pensando em milhares de vidas, se a gente fizer o corte agora do podcast, vai pensar só nesse resultado. Quem que é esse rapaz que está aí? Mas tem uma história que você venceu, você pode compartilhar para nós? Como que foi a questão da estrutura familiar em relação a estar hoje cuidando de vidas? Sim. Porque você poderia negar isso, né? Esse chamado devido a esse histórico. Podemos escutar aí para a gente direcionar? Sim, com certeza. O que acontece, Eri, realmente, às vezes as pessoas olham pra gente falando, né? Com empolgação, né? Eu tô vivendo um momento que eu tô muito empolgado, sabe? Então, assim, vem a gente falando com empolgação, com energia, né? Falando das conquistas e tal, né? E às vezes muitas pessoas não contam, né? As pedras no meio do caminho, né? Os percalços, né? Eu nasci, né, num lar que havia um relacionamento misto, né? Uma mulher de Deus, serva do Senhor, que me educou nos caminhos dele, né? E um pai, naquele momento, infelizmente, alcoólatra, né? Viciado, né? Agressivo, violento, né? E alguns anos da minha vida, da minha infância, foram vendo violência, né? A última cena que eu tenho gravada do meu pai na minha casa foi dele em cima da minha mãe, né? Agredindo a minha mãe. E eu olhei um martelo do lado, né? Pensei, com 7 anos de idade, eu vou arrebentar a cabeça desse homem. Eu nem chamei de pai. E eu já tinha pego o martelo, né? E minha mãe conseguiu sair debaixo do meu pai, né? E me tirou daquele lugar, né? E nós saímos no meio da madrugada. E foi um momento muito terrível. E foi um trauma tão grande que eu estou contando para você hoje, né? Se não fosse, eu não estaria contando, né? Graças a Deus, meu pai abandonou o vício, né? Me pediu perdão, né? Eu já o perdoei. Isso quando eu tinha, na minha adolescência, já meus 14, 15 anos, eu consegui perdoar o meu pai, né? Consegui ter um relacionamento com ele, inclusive tenho, né? Amo muito meu pai, né? Ele é muito arrependido pelo que ele fez e toda vez que eu encontro com ele, ele cita isso, né? Ele fala, né? Ele se sente muito culpado, ele ainda não teve uma experiência de salvação, né? Infelizmente. Então, a culpa ainda toma muito o coração dele, né? Mas, voltando o foco para mim, eu consegui, né? Depois dessa separação, porque isso foi o ponto culminante para que acontecesse uma separação entre meu pai e minha mãe. Minha mãe não me queria vendo e crescendo, né, dentro daquele quadro. Então, ela começou, né, a me educar sozinha, né, sempre com a palavra de Deus, sempre ministrando a palavra de Deus no meu coração. E eu cresci dentro da igreja de Jesus, né? E depois que minha mãe se separa do meu pai, minha mãe, só para complementar aqui, ela não era casada com ele,
com ele, ela estava amigada, então ela estava numa condição de pecado. Então, ou ela casava, né, ela tinha esse entendimento, ou ela se casava, ou ela se separava, né? E ela estava numa condição que ela podia se separar, né, por não ser casada. E ela decide, então, se separar. E aquilo foi um divisor de águas, com certeza, na minha vida, né? Apesar do trauma e da dificuldade que foi, eu fui imerso na igreja, completamente. Ali eu comecei a conviver com os irmãos, com os meninos, com os adolescentes. Depois eu comecei a tocar na adolescência, né? Aprendi a tocar violão e já entrei no Ministério de Louvor, e me tornei contrabaixista. Fui contrabaixista do Ministério de Louvor da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, até eu vir para cá aos 18 anos, né? Cheguei aqui, os 4 anos de seminário, fui contrabaixista. Depois, isso foi muito importante, porque na nossa igreja, quando a gente assume uma igreja muito pequena, né? Não tem instrumentista, né? É uma luta. E ali eu já matava metade do caminho, né? Porque eu botava o meu violãozinho nas costas e eu pregava no culto no lar e tocava. E na igreja eu tocava e cantava e pregava. E eu fazia tudo, né? Mas essa experiência foi muito dolorosa. E o que acontece? Isso acaba atraindo, né, sobre a vida de qualquer pessoa uma dor, né? Isso dificulta a vida emocional de qualquer pessoa. Viver uma experiência de violência dentro de casa, na infância, tem tudo para arrebentar com a vida de qualquer pessoa. Eu, como dizia e diz o Thales Roberto em uma das canções dele, né? Eu tinha tudo para dar errado. Eu posso dizer, cara, que eu tinha tudo para dar errado, né? Uma época fui morar numa comunidade em que o tráfico de drogas era muito intenso, né? Poderia ter me envolvido, mas Deus me preservou, Deus me guardou naquele momento ali, né? Só que eu vim a ter que me deparar, porque isso ficou escondidinho, né? Isso ficou lá num baúzinho, né? E você passa pela adolescência, você passa pela juventude, você se depara com a responsabilidade. E a responsabilidade traz consigo a pressão. E nesse momento eu ainda não estava muito resolvido dentro de mim, né? E eu comecei a passar as primeiras pressões ministeriais, né? Algumas perseguições, né? Algumas pessoas que não concordavam muito com a maneira como eu era inovador, né? Queriam um modelo mais tradicional de igreja. E eu comecei a ser pressionado por isso e eu tinha um grande problema. A aceitação, Eric. A aceitação. Uma necessidade de ser aceito, né? Nem Jesus foi aceito por todos. Aliás, ele foi rejeitado pela multidão, né? Mas eu tinha essa necessidade de aceitação. E quando alguém, né, não me aceitava, eu ficava arrebentado, né? E isso acabou por culminar numa depressão profunda, né? Eu já pastoreando a igreja. E isso aqui cabe uma fala muito importante dentro disso, porque tem muito crente que pode estar nos assistindo e achando que quem está deprimido está possesso, que a depressão é obra maligna na vida de alguém, você deu espaço para o diabo. Eu ouvi isso várias vezes, né? Como pode um pastor, né, dar espaço para isso, né? A depressão, como qualquer outra enfermidade de ordem emocional, ela é também fisiológica, porque são prejuízos que você sofre dentro, né, das suas células, né, que trabalham no seu cérebro, né? Então isso culmina na enfermidade. E é por isso que a gente, às vezes, é necessário a intervenção médica e tomar algum tipo de medicação para que esses hormônios se regulem. Nada mais do que isso. Então, o negócio é científico. Se não fosse científico, a gente só teria, por exemplo, a psicologia para tratar isso, mas a gente tem a psiquiatria, porque é científico, né?
Então, mas foi uma luta muito grande, né? Para eu entender isso, começar a brigar contra a enfermidade. Porque agora, uma vez que eu detectei, eu precisava de trilhar um caminho. Eu precisava de traçar um plano, era uma estratégia que agora, eu que era o cara da estratégia no ministério, né? Eu precisava agora de ter uma estratégia para vencer essa enfermidade, para eu continuar trabalhando, para eu continuar exercendo meu ministério. Ali Satanás estava querendo me travar, né? Interromper o que Deus tem ainda para mim. Não aconteceu ainda o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza, o melhor ainda está por vir. Amém. Mas, então ali foi um tempo muito complicado, porque a igreja teve dificuldade de entender a situação, né? Eu tive dificuldade de entender, né? Coloco para você, Eric, que a única pessoa que entendeu muito bem essa situação e cuidou de mim de uma maneira fantástica desta terra foi a minha esposa, né? A Maione entendeu de uma maneira absurda, né? Até nisso Deus foi generoso comigo, colocou do meu lado uma enfermeira. Já preparando tudo. Então o que aconteceu, Eric? Eu consegui, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Receber o tratamento certo, resolver essa questão de paternidade, resolver essa questão da aceitação, né? Hoje eu já consigo brigar contra isso. Antes eu não conseguia brigar, né? Hoje eu já identifiquei e brigo. Ainda é uma luta na minha vida, mas eu já estou armado contra ela e estou vencendo-a a cada dia, né? Estou no processo de vitória a cada dia, né? Então, assim, mas isso tudo existiu na minha vida. E aí, pensamentos que eram totalmente contrários a tudo isso que eu falei aqui permearam a minha mente. Eu sou um derrotado, eu não vou conseguir nada nessa vida, eu vou ser sempre um Zé Ninguém, né? Eu não vou conseguir nem mesmo pastorear a igreja que eu estou hoje, daqui a pouco eu vou ter que abrir mão até mesmo dessa igreja. Então esses tipos de pensamentos e essa baixa autoestima acabou entrando na minha mente, entrando na minha vida, e eu precisei de me ajoelhar, me colocar diante de Deus. Foi a base de muita oração que eu consegui vencer isso, né? E que eu consigo vencer isso todos os dias, que eu costumo dizer que as enfermidades de ordem emocional é como se fossem uma via aberta. Ela sempre estará aberta, basta você decidir transitar por ela ou não, né? Quando eu passo na 381, cara, eu sempre lembro disso, porque é uma estrada que está sendo construída, né? E o tempo todo você vê a estrada antiga do seu lado e está criando mato, os lugares antigos, né? Mas se você decidir passar por aquela estrada, você vai conseguir de alguma maneira, né? Porque a estrada vai estar lá, a estrada antiga sempre vai estar lá, né? Então, a enfermidade de ordem emocional, ela sempre vai estar lá, mas você tem que declarar que você é curado e você tem que transitar por onde ela não está, né? Você tem que fazer um novo caminho, uma nova rota, um novo destino, uma nova direção, né? E foi assim que eu consegui vencer, né? E que eu consegui passar por cima desses momentos e voltar a sonhar, a ter expectativa naquilo que Deus tem para mim, a colocar os processos em prática, né? Foi dessa maneira. Olha só, pastor, testemunho maravilhoso. Foi além ali. Eu creio assim que muitas pessoas que estão escutando vão se identificar, porque os sonhos estão interrompidos e creio que o Espírito Santo está falando na vida dela aonde que está interrompido, né? Uhum. Qual via que ela está passando no momento. A fé, o conhecimento, o perdão, tudo isso para continuar avançando, para continuar sonhando e avançando com qualidade. Não simplesmente com ganhos materiais, mas com muita qualidade e com a bênção de Deus. Ricardo, o Ricardo foi nosso fotógrafo nessa noite, Ricardo. Você tirou muita foto? E como nós ficamos aqui? Será que ficou legal? Ficou legal? Ah. Tem um Photoshop ali? A inteligência artificial resolve tudo Não, hoje. resolve. Dá um jeito aí, hein, Ricardo? Dá um jeito para nós nisso aí. Ó. Pastor, eu vou te falar que foi uma honra conversar contigo. Tem aí, Ricardo? Olha aí.
Entrou na edição, tá vendo? Nós vamos ver aí. Tem um A, eu falo assim, quando a gente fala isso, tem aquele A, igual do Jô Soares, né? Entendi. Eu chego ali, eu falo assim, volta aqui, Ricardo, deixa eu te ver aqui rapidinho. Quem que é o Ricardo do A aqui, que toda vez você tá falando lá, fala, olha, o Ricardo vai aparecer, eu não sei se eu já falei para ele, já, né, que o rapaz pediu para te arrumar o microfone, Ricardo. Eu tenho um amigo, aqui, esse aqui é o Ricardo, que dá o suporte sempre, todo podcast ele tá aqui, ele é participante. Top. Que ele falou assim, João Paulo, ele vê todos os podcasts, falou assim, arruma um microfone pro Ricardo que fica melhor para ele falar. Vou conectar o meu lá, deixar ele conectado. Deixa ligado aqui, que no fim era o Lombardi que não aparecia, né? O pessoal não sabe. É o Sombra, só a nossa geração que vai lembrar desse cara. Eu falei assim, não conectou, não criou conexão nenhuma, né? Eu falei, o que ele tá falando aí? Mas uma honra, nós criamos juntamente o método Mente Sábia, empreendendo com princípios, uma imersão que se trata ali de empreendedorismo, de romper com medo, de fé, da verdade, do conhecimento, organização dos processos financeiros, gestão de pessoas, com foco em marketing, em vendas, mas tudo isso, como eu disse, com muitos princípios. Nós direcionamos todo o assunto para isso. A prosperidade, o próximo nível de prosperidade que nós tanto citamos, não se trata exclusivamente de dinheiro. Se trata de uma família muito bem estabelecida, se trata da fé, do conhecimento e do perdão. Foi uma honra o bate-papo aqui. Assim, muito edificado, estou saindo aqui muito edificado. Eu tenho uma convicção que vai impactar vidas aí das pessoas que desejam empreender e não empreender somente como empresa, como negócio, empreender na família, é ter uma família que também avance para um outro nível de felicidade, de paz, de conversão, de santidade, de realmente deixar um legado verdadeiro aí. Deixa as últimas palavras para o público, também pode deixar aí um abraço para quem você quiser aqui nesse momento, para a igreja, para a esposa, porque foi sensacional e nós vamos estar caminhando aqui. Amém. Primeiramente, Eric, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Foi uma experiência ímpar para mim, né? E eu louvo a Deus por Deus ter usado, né, um irmão para que eu pudesse ter essa experiência hoje, né? Às vezes a gente conta muito pouco do nosso testemunho, da nossa vida, né? Aonde a gente está, porque as pessoas já ouviram muito, às vezes a gente esquece que tem muita gente que está chegando. Hoje, com certeza, lá na nossa igreja, aproximadamente aí 50% ou 60% da igreja não conhece meu testemunho todo. E aqui, hoje, eu tive a oportunidade de contar quase tudo, né? Desde a minha infância até o grande momento difícil que eu vivi na minha fase adulta, né? Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa e eu saio daqui também muito edificado, né? Pela condução do bate-papo, por ter certeza que o Espírito Santo estava aqui, né, e está aqui. Né? Então, eu saio daqui muito feliz, radiante por esse momento. Né? Eu quero mandar, primeiramente, um beijo para minha esposa querida, né? Linda e maravilhosa. Você que é solteiro, vou te dar uma dica. Quer casar bem, bota o joelho no chão e ora muito. Porque eu orei, Ering, me permita, eu orei pedindo a Deus assim, Senhor, eu não quero só uma mulher bonita por dentro. Eu quero uma mulher bonita por fora. E eu disse para Deus assim, Senhor, eu quero uma mulher loura de olho verde. Sério? Esse aí é o perfil. Visão, sério, visão, ué. Eu botei meu joelho no chão e comecei a orar, essa mulher que eu quero pra minha vida, né? E Deus me presenteou não só com a Maione, Deus me presenteou com a pastora Maione, né? Ela é linda por dentro, né? Tanto quanto ela é linda por fora, né? Então, um beijão pra você, meu amor. Você é muito importante na minha vida e eu tô aqui, né? Primeiramente, devido ao meu Deus, e em segundo lugar, no ministério, devido a toda a força que você me dá e a bênção que você é na minha vida, né? Um beijão na minha mamãe querida, né? Que me educa e me educou nos caminhos do Senhor, me fez ser o homem que eu sou hoje, né? Um beijão maravilhoso na Love, né? A Love tem esse nome exatamente porque nós queremos ser uma igreja que prega o amor, que vive o amor, mas o amor de Deus. E
está em inglês, às vezes as pessoas não sabem, né? Mas a palavra é utilizada em inglês porque nesse momento, né, na nossa geração, o inglês é a língua universal. Então nós queremos que o nosso amor alcance o mundo, né? Por isso que o nome da nossa igreja é Love, né? Então um beijo grande para todo mundo que é da Love, que porventura vai ver, ouvir esse bate-papo, ou ver algum corte desse momento aqui. Um beijo para vocês. Vocês são muito importantes em toda a jornada de crescimento que a gente tem, né, para alcançar vidas, né, nesse Vale do Aço. Eu quero deixar aqui, se você me permitir, né, as nossas redes sociais, né? Fique à vontade. Pode, né? Na nossa igreja você pode seguir a gente, né, no Instagram, somoslove.ipa, tá bom? É a nossa página. Tá? Você pode também nos acompanhar no YouTube. A gente está sempre lá no domingo, né, transmitindo nossos cultos ao vivo, domingo, sábado e terça-feira. Os nossos cultos são transmitidos ao vivo, né? Você pode acompanhar lá, Love TV, né? É só se inscrever no YouTube, Love TV, que você vai entrar no nosso canal no YouTube também. Você pode me seguir também, PR Humberto Paz, né? Vai ser uma alegria, né, ver que você entrou lá, né, para acompanhar a gente. Ótimo. Acho que o Ricardo consegue colocar lá no vídeo lá do final. Pastor, você tem uma história de vencedor. Amém. Né? Obrigado, Grandes querido. coisas estão por vir ainda, né? Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Deixa uma palavra para você também. Escutou a mensagem, uma mensagem de impacto. Então, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, porque em Cristo você é mais que vencedor. Uma honra e até o próximo episódio de Empreendedorismo com Princípios. Até mais.